capítulo de número 3. Versículo de número 7 e 8. Glória a Deus. Filipenses capítulo número 3, versículo de número 7. Versículo 8 também. Mas vai dizer assim a palavra do Senhor Jesus: mas as coisas que para mim era considerado como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Amém? Podeis assentar glorificando ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sou grato a Deus por estarmos reunidos nesta manhã. Grato à igreja pela oportunidade, ao meu grande amigo irmão Lai Anderson, por mais uma vez nos lançar este convite. Nós estamos aqui atendendo ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Não vou tomar muito seu tempo, mas preste atenção na palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma carta escrita, irmãos, pelo apóstolo Paulo, conhecido na Bíblia como o apóstolo dos gentios. Um homem a qual eu amo ler as suas cartas, por causa, louvado seja o nome do Senhor, das coisas a qual ele fez por Cristo, das coisas a qual, aleluia, ele lutou para que esta mensagem chegasse até nós. Mas carta a qual eu me identifico, amo ler, né? As cartas paulinas, como eu sempre gosto de dizer. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos ler este texto, irmãos, nós vamos ver que Paulo ele está simplificando a mensagem de Cristo em sua vida em apenas nestes versículos. Nós vamos meditar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele era um homem a qual estava sendo instruído desde berço, aleluia, para ser rabi. O apóstolo Paulo era um homem poliglota. O apóstolo Paulo, ele era um homem estudado aos pés do Dr. Gamaliel, como a igreja já sabe. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele era um homem a qual ele tinha de tudo para ter uma vida secular bastante famosa, uma vida secular, aleluia, bastante riquíssima, aleluia, de acordo com o mundo. O apóstolo Paulo, ele tinha de tudo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para ter os prazeres, para ter as coisas do mundo secular. Mas o apóstolo Paulo, ele vai se envolver, irmão Lai Anderson, no caminho da igreja. O apóstolo Paulo, um certo dia, a Bíblia vai nos dizer a qual ele estava, aleluia, presente na morte do primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, ele segura as vestes daquele homem. Alguns dizem que ao segurar aquelas vestes, se acendeia em seu corpo, se acendeia em seu coração uma chama de perseguir a igreja. Mas não sabendo ele que a começar a perseguir a igreja, a sua vida seria mudada. Não sabendo ele que começar a trilhar aquele caminho, a sua vida teria uma reviravolta, da maneira a qual ele iria ficar, aleluia, surpreendido, porque Paulo, ele tinha uma vida, vamos dizer que predestinada para seguir dentro da sinagoga. Paulo tinha uma vida predestinada, aleluia, para ser um homem importante, para ser um homem da lei. Mas uma vez que ele entra no caminho da igreja, a sua trajetória vai ser mudada. Mas uma vez que ele entra no caminho de Cristo, a sua trajetória vai ser mudada, assim como a minha e a tua vida, meu querido. Quando nós entramos no caminho de Cristo, a nossa trajetória ela é mudada, porque em outra hora, aleluia, quem era nós? Em outro tempo, quem era você? Em outro tempo, quem era você? Aleluia. Talvez muito era drogado, prostituto, talvez era bêbado, mas em
Paulo no caminho de Cristo, ele vira cordeiro dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, irmão, ele vai nos dizer no caminho para Damasco. A Bíblia nos fala no livro de Atos que ele ouve uma voz. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas a minha Bíblia fala que ele caiu por terra. E caindo por terra, aleluia, vai lhe vir uma cegueira. Esta cegueira, aleluia, vão levar ele até uma rua chamada direita, aonde ele vai esperar, aleluia, por um profeta chamado Ananias. Esse profeta lá, Anderson, quando Deus vai falar para ele: ei, levanta-te e vai à rua direita em Damasco, porque lá tem um homem a qual está esperando por ti. Paulo de Tarso, aleluia, a Bíblia diz que Ananias logo treme e fala: mas Senhor, este é perseguidor da igreja, aleluia, como tu me manda ir até ele, aleluia. Mas Deus vai, porque grande obra eu tenho nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Grande, aleluia, perfeição eu tenho nele. A Bíblia nos fala que vai Ananias, ele ora pelo apóstolo Paulo, aleluia. Paulo, aleluia, batizado. A Bíblia nos fala que Paulo passa, aleluia, um processo de 3 meses em Damasco. Após ele passar esse processo, 3 meses em Damasco, ele volta a Jerusalém. Voltando a Jerusalém para se encontrar com a igreja, o apóstolo Pedro, a qual estava com a igreja lá, aleluia. Aí ele vai começar a igreja, a sua caminhada com Cristo. Mas imagine uma coisa: Paulo saiu a caminho de Damasco, atrás da igreja. Quando Paulo volta 3 meses depois para Jerusalém, saindo de Damasco, Paulo continua indo atrás da igreja. Só que quando ele saiu 3 meses atrás, ele ia para perseguir a igreja. Quando ele volta 3 meses depois, ele vai para se tornar perseguidor junto com a igreja. Aleluia. Uma vez neste caminho de Cristo, aleluia, não tem volta. Uma vez que nós entramos neste caminho, a nossa vida é transformada. Agora você imagina uma coisa: Paulo voltando para Jerusalém, atrás da igreja. Se põe, aleluia, que o Sinédrio esperava por ele. Se põe que os doutores esperavam por ele, porque Paulo saiu há 3 meses atrás dos cristãos. Aleluia, agora ele volta e não vai ao Sinédrio, não vai em lugar nenhum, vai atrás da igreja. Eita glória! Talvez está todo mundo achando, não, ele vai continuar perseguindo a igreja. Talvez ele achou o lugar onde eles estão escondidos, mas não. Todo mundo se escandaliza, porque quando Paulo vai lá, Paulo vai para adorar com a igreja. Glória a Deus! Paulo, quando ele entra lá a igreja, ele não vai para acabar a adoração, mas ele vai para continuar a adoração junto com a igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós lemos o versículo 7, irmão, Paulo vai nos dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor: mas o que para mim era ganho, aleluia, considerei, aleluia, mas as coisas que para mim era considerado como ganho, reputei, aleluia, como perda por Cristo. Quando Paulo ele volta, sai de Damasco, que ele volta para Jerusalém, aleluia, ele volta com esta seguinte mensagem, aleluia, em seu coração: reputei todas as coisas, aleluia, porque tudo que para mim era ganho, agora é perda. Eu troco tudo por Cristo, aleluia. Tudo que eu tinha, agora eu troco, aleluia, tudo por Cristo, porque nada que eu tinha, aleluia, é considerado do que o Cristo é para mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo, irmãos, aleluia, ele escreve esta carta de Filipenses, nós vamos ver Paulo no capítulo 1, versículo 21. Ele vai trazer uma mensagem para a igreja dizendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Você vê que Paulo, irmãos, ele está colocando, aleluia, de exemplo a sua própria vida. Ele coloca de exemplo o seu próprio ministério. Porque, aleluia, ele
tinha tudo, mas agora ele vai trocar tudo para viver a vida de Cristo. Porque agora ele vai trocar, louvado seja o nome do Senhor, tudo que ele tem para viver a vida que Cristo quer. Nós vamos trocar nossa sabedoria pela sabedoria de Cristo. Nós vamos trocar a nossa vida, a nossa maneira de viver pela maneira que Cristo quer que nós viva. Aleluia. Nós vamos trocar as nossas vontades pelas vontades de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É o que o apóstolo Paulo está dizendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O que adianta é ter uma vida lá fora, aleluia, com os maiores prazeres desta terra? O que adianta é ter uma vida lá fora, louvado seja o nome do Senhor, com as maiores sabedorias desta terra, com as maiores famas desta terra, se eu não tenho Cristo na minha vida? É mais fácil eu perder tudo e ter Cristo e morar no céu, aleluia, do que eu ter tudo nesta terra e não ter a morada eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver, irmão, quando Paulo ele começa o seu ministério, uma pessoa totalmente diferente. Ele começa a louvar o nome do Senhor Jesus, a vida dele muda totalmente. Ele não coloca a banca para fazer a obra de Deus, ele não coloca distância, ele não coloca dificuldade. Em vez disso, ele vai fazer a obra. Se é para ir para tal lugar, Senhor, eu vou. Se é para ir para a praça para pregar o evangelho e ser apredejado, eu vou. Se é para ir para a praça pregar o evangelho e depois ser preso, eu vou. Se é para ir para Roma, aleluia, e o barco naufragar, eu vou. Mas que essa vida seja ganho para mim. Oh, glória, aleluia. Aleluia, Jesus. Hoje você vê o contrário. Você pede o irmão para ir pregar em um lugar, não é muito longe. O irmãozinho, eu estava vindo de bicicleta. Aí o irmãozinho me ligou: tu vai de quê? Estou indo de bicicleta. Não, me espera que eu vou arranjar a moto. Não, pai, não, vou arranjar a moto, calma aí. Aí foi lá, arranjou a moto. Foi que me trouxe. Aleluia. Porque a caminhada de Cristo, nós não devemos medir esforço. Porque Cristo, quando Paulo pega o versículo 8, aleluia, de Filipenses, ele diz: na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e considero como esterco, para que possa ganhar em Cristo. Paulo diz: tenho por excelência Cristo, porque o maior exemplo que ele teve foi o próprio. O maior exemplo da igreja foi o próprio Cristo, que largou seu trono, sua majestade, a sua honra, aleluia, lá do céu, para se fazer carne, pecador, para dar a vida por mim e por você, aleluia, carregar uma cruz que não era dele, aleluia, mas ele veio. A Bíblia diz que ovelha, aleluia, como ovelha muda, ele foi para o matadouro sem murmurar. É por isso que Paulo, aleluia, quando ele entra nessa caminhada, aleluia, ele olha o testemunho de Cristo, aleluia, diz que pelo conhecimento de Cristo eu vou viver isto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou viver. Meu querido, a obra do Senhor Jesus, ela não é tua. A obra do Senhor, aleluia. Cristo, quando ele veio a esta terra, Cristo, ele se fez o mais humilde entre nós. Você não vê Cristo murmurando por nada. Você vê os discípulos reclamando, mas você não vê Jesus Cristo. Paulo pega o mesmo exemplo. Você não vê Paulo murmurando quando ele foi preso pelo evangelho. Você não vê Paulo murmurando quando ele naufragou pelo evangelho. Você não vê Paulo murmurando, aleluia, quando ele foi açoitado pelo evangelho, não. Mas você vê Paulo adorando, glorificando ao Senhor, aleluia. Por que, igreja? Porque viver para Cristo é ganho. Aqui você sofre, mas lá no céu você vai regozijar uma vida eterna. Aleluia. Lá no céu, Apocalipse capítulo 22, a Bíblia nos diz que as lágrimas cessarão. Aleluia. Aqui
aqui você chora, aqui você louvado seja o nome do Senhor, você sofre por esse evangelho, mas lá no céu você colherá. Aleluia, Deus. Mas para colher você tem que plantar. Aleluia. Para colher você tem que plantar, irmãos. É verdade. E você planta fazendo, você planta vivendo, você planta, louvado seja o nome do Senhor, fazendo, adorando ao Senhor, como a irmã Jordânia falou. Aleluia. Aonde você estiver, você tem que adorar, porque você não vai adorar, não é eu, não é os irmãos, você vai adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Paulo vai dizer da seguinte maneira: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Que haja em vós, aleluia, a mesma mente que também houve em Cristo. Glória a Deus. Paulo, ele entende, irmão. A mente de Cristo Jesus é o quê? Eu vou abandonar, aleluia, tudo que eu tenho, mas é por um propósito eterno. Eu vou abandonar, aleluia, eu vou, aleluia, sair do céu por enquanto, mas é por um propósito real. Aleluia. A mente de Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que haja em vós a mesma mente que também houve em Cristo Jesus. Paulo, ele pegou, aleluia, esta mensagem e levava para a igreja, aleluia. Tanto que você vai ver ele dizer em Coríntios, em Filipenses, em Gálatas, ele vai dizer: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Cristo sofreu por este evangelho, eu também vou sofrer. Cristo lutou por este evangelho, eu também, aleluia, vou viver. Cristo lutou por este evangelho, eu também vou lutar. Porque se o Filho, que é dono de toda a honra, de toda a glória, ele lutou, quem sou eu para não lutar? É maravilhoso, irmãos, o tema desse retiro. Até que nada mais me importe. A caminhada de Cristo, ela é isso, igreja. A caminhada de Cristo, ela é isso. Você entra na caminhada de Cristo e você tem que entender, aleluia, o conceito da mensagem que Cristo nos deixou. Ele disse: buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas vos serão aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A caminhada de Cristo era isso. Até que nada mais te importe, até que nada mais me importe. Aleluia. Eu vou lutar por esse evangelho. Eu estou perdendo a minha casa, mas eu estou ganhando o céu. Aleluia. Eu estou perdendo o meu emprego, mas eu estou ganhando o céu. Eu estou perdendo a minha família, mas eu estou ganhando o céu. Ganhar o céu é que é vencer. Ganhar o céu é que é ter vitória. Porque o próprio Cristo já dizia: buscai primeiro lá e eu acrescentarei aí. Você perde nesta terra, irmã Carla, mas você ganha lá. Você perde aqui, mas você tem vitória lá. Glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem a mente de Cristo, ele sabe, aleluia, de que quando nós entramos neste caminho, de que quando nós entramos neste evangelho, de que quando nós triunfamos nesta caminhada, aleluia, nós vamos perder tudo desta terra, mas nós vamos ganhar tudo que tem lá no céu. Aleluia. A promessa que há lá, aleluia, ela é nossa. Há uma promessa para nós naquele céu. Há uma promessa para nós naquele lugar. Aqui eu posso perder a casa, aleluia, mas a Bíblia diz, Paulo está dizendo, aleluia, Paulo escreve: há tabernáculos feitos no céu, que não são feitos por mão de homens, irmão Wellington. Eu posso perder a minha casa aqui, mas eu vou ganhar uma casa lá. Aleluia. Eu posso perder o que for aqui, mas algo eu estou ganhando lá, a vida eterna, irmã Jordânia. Aleluia. Eu posso perder a minha vida aqui, mas eu ganho uma vida eterna lá. Ganhando uma vida eterna lá, meu querido, eu ganho, aleluia, a minha vida com Cristo. Eu sempre digo para a igreja:
Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo para a minha congregação, a igreja ao qual eu passei, eu sempre digo, olha, o mal da nossa geração são duas coisas. Primeiro, falta de conhecimento bíblico. Segunda, falta de oração. Falta de oração. Porque você vê hoje tanto casamento sendo acabado, porque falta de conhecimento bíblico e falta de oração. O irmão passa 10 anos orando para casar com a pessoa e quando casa dá 2 anos larga. Aí eu não consigo entender. Passa 10 anos orando para casar, passa 2 anos casado, depois de 2 anos ele não quer mais saber de orar. Ele passa 10 anos orando, 5 anos orando para o filho vir para o caminho evangélico, para ele entrar na crença. E quando o filho entra na crença, que começa a sair pregando, começa a sair fazendo a obra de Deus, esse menino não para mais em casa. É ou não é? Quando estava lá no mundo reclamava, quando vem para a igreja reclama do mesmo jeito. Você tem que entender, meu querido, louvado seja o nome do Senhor, de que quando nós entramos neste caminho, nós vivemos a vontade. Nós vivemos a vontade de Deus. Lá no mundo nós vivíamos a nossa própria vontade. Vindo para o caminho de Cristo, nós vamos viver a vontade do Eterno. A vontade do Eterno é que você viva da maneira em que Ele quer que você viva. A vontade do Eterno é que você viva os projetos que a palavra tem para que você viva. A vontade do Evangelho, aleluia, é que você viva em santificação, porque sem ela não veremos ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo número 17. Paulo vai dizer da seguinte maneira: irmãos, sede também meus seguidores, e marcai os que assim andam segundo o exemplo que tendes em nós. E marcai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, os que assim andam segundo o exemplo que tendes. Marcai, hoje o povo quer marcar, irmão, é tanta gente ruim. Mas pode marcar é aquele que tem o mesmo exemplo da gente. Eu tenho que marcar o Lai Anderson, marcar o Simão, o Filipe, o irmão. Por quê? Porque vive o mesmo projeto. Eu vivo o mesmo projeto que eu. Vive a mesma. A minha avó dizia assim para mim: meu filho, você anda com bom e será melhor do que ele. Se anda com ruim e será pior do que ele. Paulo está deixando bem claro para a igreja: sedes também meus seguidores, e marcai os que assim andam segundo exemplos que tendes em nós. Paulo não está dizendo marcai os que andam segundo o exemplo do mundo. Paulo não está dizendo marcai segundo os que andam segundo o exemplo que anda lá nas trevas. Não, marcai os que andam segundo os exemplos que temos em nós. Aleluia. Ou seja, a igreja tem que ser o exemplo desta terra. A igreja tem que ser o exemplo da sua casa. Você tem que ser o exemplo por onde você passa. Aleluia. Para que o mundo possa ver, para que o mundo, aleluia, possa ver que ali há um crente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Seja exemplo de Cristo. Seja exemplo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero vos encerrar com Filipenses 4:13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vai entender, igreja, porque é que Paulo, ele vai dizer: viver para mim é Cristo e morrer para ele é ganho. Filipenses 4:13, a Bíblia nos diz: tudo posso naquele que me tudo posso naquele, eu quero que você diga bem alto: tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que Paulo, ele passa Filipenses todo falando em viver para Cristo. Falando em viver para Cristo. Porque, aleluia, ele crê, aleluia, em um Deus
E quem crê, aleluia, aleluia, no Deus, aleluia, que Paulo creia. E quem crê, aleluia, no Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a qual nós adoramos. Nós sabemos que tudo nós podemos nele, porque é Ele que nos fortalece. Porque é Ele que nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não pode ter nada, mas se você crê no Senhor, aleluia, você pode tudo, aleluia, porque é Ele que te fortalece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Ele, aleluia, que te guarda. É Ele que te mantém de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que não havia barreira, aleluia, para a igreja primitiva pregar este evangelho, porque ela tomou o exemplo de Cristo e ela entendeu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que fazer, aleluia, o ID de Cristo é eu, aleluia, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir adiante dele, porque o mais ele fará. Se põe de pé, deixa eu orar pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Até que nada mais te importe. Não sei se você entendeu o tema do retiro que o Laiantes botou, não sei se foi ele. Mas quando eu olho esse tema, eu vejo, louvado seja o nome do Senhor, aquela parábola que Jesus cita sobre as bodas. Louvado seja o nome do Senhor. Em que ele manda os servos ir atrás dos ricos. E um fala, eu não posso ir porque eu comprei um bosque. Outro fala, eu não posso ir porque eu casei. Eu não posso ir porque eu comprei gado. Louvado seja o nome do Senhor. É igual um cambada de crente. Eu não sei se lá antes tem aqui esse problema na igreja dele. Creio que não. Mas é uma cambada de crente, irmãos. Você vem para irmão, eu não posso. Eu não posso porque eu vou fazer algo daqui a pouco. Mentindo, ainda é mentindo. Ainda é mentindo. Não, meu menino está doente. Os irmãos sempre dizem lá na igreja, irmão, você não tem nem verdade. Você não tem nem o medo. O medo de você mentir e a pessoa ficar doente de verdade. É ou não é? Sempre coloca algo na frente. Sempre coloca o medo. Jesus não chamou para você viver com medo. Jesus chamou para você viver com fé. Glória a Deus. Aleluia. Jesus não chamou para você viver com medo. Jesus chamou para você viver com fé. Crente que vive com medo é porque ainda não conheceu o Cristo direito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque crente que conhece a Cristo direito, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sai de casa, aleluia. O marido está dizendo, mas tu não pisa mais aqui, eu piso. Porque eu tenho que glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. É até que nada mais te importa, irmão. Nada mais te prende. Você vai adorar a Cristo. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Você sai de casa com talão atrasado, talão de água, de luz, internet, com aluguel atrasado, mas você vai adorar a Cristo. Glória a Deus. Aleluia. É ou não é? Então vai adorar, irmãos. Viva por fé. Aleluia. Aprenda como o apóstolo Paulo aprendeu. O maior testemunho que ele teve foi Cristo. Não adianta nós pregarmos, aleluia, dizer que viver para Cristo é ganho, sendo que eu não vivo, eu estou sendo hipócrita. Eu tenho que mostrar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não vai ver, irmãos, e nenhuma das vezes em Paulo vivendo desamparado, não. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que, aleluia, o salmista diz que nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Você vai ver Paulo sendo preso, mas você vai ver alguém de lá na prisão, tirar ele de lá, levar para sua casa, dar de comida, dar de banhar. Depois ele volta, mas ele vai com a barriga cheia. O irmão quer adorar o Senhor, quer adorar a Deus, mas não quer parar de... Irmão, adora com fé. Adore com fé. Não adore com medo, não. Acredite na tua fé. Acredite no Deus que você adora. Aleluia. Feche teus olhos, deixa eu orar pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Pai, nesta manhã,
Pai, nós oramos ao Senhor, ó Deus eterno, ó Deus querido, Senhor Deus amado. Pai querido, ó Deus, aqui está, ó Pai, este povo, Pai, em retiro espiritual, guardado, Senhor, ó Pai, esses dias para o Senhor, Pai, clamando, exaltando ao Senhor Jesus. Ó Pai querido, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Pai querido, Senhor, o Senhor contempla, o Senhor sabe como está, ó Pai, cada um deles. Talvez, ó Pai, tem muitos aqui, ó Pai da glória, ó Deus querido, que está em casa, ó Pai querido, Senhor, que veio para cá, mas lá na casa dele, Senhor, ó Pai querido, Senhor, está uma prova danada, Senhor, mas ele veio te adorar, Senhor, porque o que importa para ele é o Senhor Jesus. Pai, ó Deus querido, Senhor, Deus da glória, ó Pai, talvez, ó Pai, está aqui, ó Deus, e está alguém dele lá no mundo pulando esse carnaval, mas ele veio te adorar, ó Pai. Meu Deus, Pai, nesta manhã, Senhor, eu lanço, Senhor, uma palavra profética sobre a vida da tua igreja. Eu lanço, Senhor, ó Pai querido, Senhor, uma palavra de vitória sobre a vida da tua igreja, ó Pai. Ó Deus querido, Senhor, que a tua graça fortaleça os teus servos, Senhor. Ó Pai, que eles possam, ó Pai, viver como o apóstolo Paulo viveu, entendendo, Senhor, que viver para o Senhor é ganho, ó Pai. Ó Deus, ó Pai, que eles não estão perdendo, mas que eles estão ganhando, Senhor. Ó Pai querido, Senhor Jesus, Pai, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Eu entrego a tua eleita, ó Pai, ó Deus querido, Senhor, e que eles possam sair abençoados nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, glorifica ao Senhor nosso Deus.